Tudo na paz? Sou eu mesmo, Matheus, na sua TV, na sessão da tarde. Brincadeira. Mas sou eu, Matheus, para quem não me conhece, eu sou filho do nosso amado pastor Amilcar e estamos aqui em Portugal preparando o jump no sofá para vocês e vai ser muito massa, fique ligado. Não desligue a TV, não desligue seu notebook, não desligue nada, fique tudo ligado porque vai ser muito top. Bom, hoje eu sou o seu Jarvis, eu sou o seu mordomo virtual e pega a sua pipoca, pega seu refri. Eu não posso fazer pipoca porque eu sou virtual, então levanta o popozão e vai fazer sua pipoca. E brincadeiras à parte, eu quero deixar uma palavra bem rápida. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história, delicado, mas fique sabendo que tudo é tempo de Deus, amém? Tudo está nele, tudo é para ele, ele que faz as coisas do jeito que ele quer, então não tenha medo, não fique paralisado e vai para cima, porque é o que Deus tem nos chamado nesses dias, amém? Eu quero que você fique agora com um vídeo que eu gosto pra caramba, que é um vídeo da Bethel, um tempo precioso ali que eles tiveram, e muita dança, muita música, e espero que você curta bastante e dance aí no seu sofá, com a sua família, com as crianças e com todo mundo, e vamos adorar a Deus em nome de Jesus nessa noite, amém? Fica com esse vídeo. Né? Eu sei que você gostou, eu gostei, você tem que gostar também. Mas então, deixa lá um comentário no Instagram, a gente vai deixar um negocinho lá no Stories que você pode deixar um comentário falando o que você mais gostou nesse vídeo e a gente vai interagindo e juntos a gente vai crescendo como comunidade, tanto física quanto virtual. Isso vai ser muito bom para todos, então vamos lá. Entra aí no seu Instagram, é um desafio, vai. Entra lá no Instagram da UNG Community, em inglês, bem bonitinho, e deixa lá um comentário nos stories. Vai estar lá um stories bem colorido lá, escrito lá na caixa de pergunta, e você escreve lá o que você achou, beleza? Fechou? Eu sei, eu de novo, eu pra sempre aqui na sua TV. Mas pode tirar um print e me deixar de papel de parede que eu vou ficar pra sempre aqui. Brincadeira. Eu sei. Mas fazer o quê?
quarentena, né, pessoal? E falando em quarentena, fique agora com esse vídeo desse lindo que eu amo pra caramba. Quando ele veio aqui em Portugal, a gente passou momentos muito sensacionais juntos, muito demais. Eu amo a vida dele, ele é um cara que ele é muito engraçado e ninguém melhor que ele pra falar no momento de quarentena, né? Então, fica com esse vídeo do nosso Léo Lindão. Quarentena, paz, cara, Deus abençoe vocês. Hoje eu só queria dizer que Deus tem um tempo maravilhoso de paz, mesmo com tanta situação difícil assim que o povo tá passando. O que Deus colocou no meu coração é que é um tempo necessário e isso vai ser para trazer um alinhamento no mundo inteiro, em todos os povos. E ao mesmo tempo que isso está sendo difícil para muitos, né? Eu creio que para que nós, os filhos, vamos entender que é um tempo de paz e descansar no Senhor, né? Fazer tudo que a gente pode fazer, tudo que tiver ao nosso alcance, ajudar, servir no que for necessário. Mas o nosso coração precisa ter paz, independente do que aconteça, da proporção que isso tenha. Deus ministra no meu coração que é um tempo de paz, né? Por mais que pareça loucura, Deus tem essa paz, né? Eu li isso em Isaías 2, reinado de paz, né? E ele fala que o Senhor é o juiz das nações e que ele cuida de nós, né? E que todos vão correr para ele para poder receber do ensino dele. Eu creio que é isso. É um tempo que pessoas vão precisar buscar o Senhor para receber dele, né? Que é a fonte, a vida, a alegria. Então é um tempo de alinhamento no povo. Eu creio que não tenho o que falar sobre isso. É um tempo que Deus está alinhando muita coisa, né? E pela graça de Deus nós estamos em paz e vamos permanecer em paz em nome de Jesus, né? Essa paz que hoje eu tive, né, em oração, é a paz que eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, sobre você que está vendo esse vídeo, que o Senhor ele tem um tempo de paz na sua vida e você precisa descansar nessa palavra, uma palavra de paz, e você vai encontrar isso num dia com o Senhor, num relacionamento com o Senhor. Vamos aproveitar que estamos em casa e vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e fazer tudo o que a gente tem que fazer aqui, em nome de Jesus. Deus é com vocês, né? Um beijo, saudades. E aí galera, tudo bem com vocês? Demais tudo aquilo que foi falado através do Léo, né? Agora vamos ver a nossa Juju liberando algo do céu. Ela é uma referência de um coração inspirador, de pastora para essa geração. É isso aí, veja aí. Hoje quero compartilhar com você uma palavra. Quero ler no livro de Lucas, no capítulo 5, os versículos 15 e 16, onde diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É algo que o Senhor tem ministrado muito na minha vida já há algum tempo, é sobre oração e relacionamento com Ele, em crescer em intimidade com o Pai, né? E olhando para a vida de Jesus nos evangelhos e principalmente no livro de Lucas, nós vemos que em muitos momentos Jesus se retirava para orar, pois isso era uma prioridade na vida dele, né? Era algo constante, onde ele separava um tempo durante o seu dia, não só um tempo, mas muitas vezes durante o dia nós podemos ver Jesus se retirando para orar. E olhando para isso, eu vejo o quanto Deus quer despertar isso em nossas vidas hoje, né? Falando desse momento que estamos vivendo, essa pandemia que nos fez parar, né? Que nos fez estacionar um pouco, nos desligar da nossa rotina, da nossa correria, do nosso dia a dia, que muitas vezes é o que nos faz esquecer de ter esse tempo com Deus, né? De entregar o nosso tempo a Ele em oração, em adoração, em leitura da palavra. E eu entendo mesmo nesse tempo e que Deus está querendo chamar nossa atenção, né? Para que nós possamos mesmo ter um tempo com Ele do nosso dia, em buscar, em estar junto com Ele, né? Muito se fala em culto doméstico, junto com a família, lives, cultos online, isso é muito bom. Mas nós também precisamos, né, ter o nosso momento individual com o Senhor, nosso momento em que nós nos derramamos na sua presença, em que nós abrimos o nosso coração, em que nós buscamos conhecê-lo através da palavra. E
que essa palavra possa ser mesmo real em nossa vida nesse tempo, que nós possamos mesmo nos despertar, que nós possamos mesmo nos atentar a isso, que o Senhor nos quer perto dele, que o Senhor quer que nós sejamos dependentes dele. Quando nós oramos, quando nós o buscamos, nós mostramos o quanto dependemos dele, e que possamos mesmo viver isso nesses dias. Deus abençoe e até uma próxima vez. Agora separamos uma palavra do nosso pastor, Amilcar Sampaio. Essa palavra foi gravada na Itália, onde hoje está sendo o epicentro do coronavírus, mas estamos orando e intercedendo para que juntos possamos vencer. Está sendo disponibilizada para vocês, porque ela é da escola Dora, então vocês agradeçam aí o pastor de vocês, viu? Porque ele é top. Olá, muito bom estar com vocês sempre, e Escola Dora tem sido um lugar maravilhoso para nós, tantos que ministram, como também cada aluno, cada pessoa envolvida, né, com esse chamado tão precioso. E para nós é um privilégio, estamos aqui em Itália, Roma, uma cidade que chama Rieti, que é o centro, né, da Itália, como temos falado, e aqui temos invocado o nome do Senhor. Isso nos chama muita atenção em algo. Quando falamos sobre princípios de Deus, fundamentos, que é uma das bases, vamos falar assim, da nossa escola, falarmos sobre os princípios do Senhor e aquilo que move o céu. A gente compartilhou na primeira aula sobre esse módulo tão precioso, quando a igreja extraordinária de Jesus, ela começa a tocar a terra e a gente começa a mexer na Bíblia, estudar, e começamos a perceber o porquê foi tão intenso. Óbvio, a vontade de Deus, mas a vontade de Deus que se uniu a homens, mulheres, jovens, crianças que estavam dispostos a realmente pagar um preço pela obra do Senhor e por tudo aquilo que Deus, né, tinha reservado para aqueles dias, como se fosse uma junção do céu, da terra, algo muito forte, onde vidas se encontraram realmente com uma vontade tão expressiva de Deus que eu não posso, de maneira nenhuma, olhando para a palavra, para as escrituras, crer que também Deus não tem essa vontade tão expressiva nessa geração. Então, é precioso nós, nesse tempo, entendermos em Deus que Ele também tem essa vontade sobre as nossas vidas. E olhando então para a palavra do Senhor, vemos o princípio ali de permanecer, de obedecer uma palavra, e eles ficando, né, em Jerusalém, permanecendo, e por isso o quanto que Deus fez ali naquela geração. Isso é muito importante entendermos juntos e invocarmos o nome do Senhor. Eu queria dizer que nosso coração tem como uma expectativa muito grande de podermos viver isso em toda a intensidade de Deus. Nosso coração ferve, nosso coração clama por isso, e eu creio plenamente que Deus tem nos convocado, nos chamado à atenção, né, dessas coisas, e isso é maravilhoso. Então, viver princípios é um lugar que mexe com o céu, e eu tenho ensinado o princípio por muitas vezes como aquele trilho, né, do trem que leva, né, o trem, o comboio para algum lugar. Esse é o princípio, né? O princípio de Deus é o lugar onde Deus está, né? Onde Ele está se movendo, onde Ele está preso, onde Ele está, né, vivo, ok? E Deus tem nos chamado para isso. A igreja de Jerusalém viveu isso intensamente. E olhando também para Gênesis capítulo 4, versículo 26,
Me chama a atenção outro princípio que a igreja de Jerusalém então estava vivendo, que é a oração. Por muitas vezes eu perguntei a Deus, se o Senhor sabe, e também pensei, né, se o Senhor sabe tudo, inclusive quando Jesus ensina sobre oração, ele mesmo diz, né, que o Pai sabe todas as nossas necessidades, por que o Senhor quer tanto e gosta tanto que a gente ore, se o Senhor sabe todas as coisas? E em Gênesis 4:26, já ali no início da Bíblia, nós vemos algo muito precioso. A palavra diz que também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, aquelas gerações ali, né? Adão, Eva, depois Caim, Abel. Abel morre, né? Assassinado pelo seu irmão. E fica então a geração de Caim. A geração de Caim foi uma geração terrível, da onde inclusive vem Nimrod, né? E outros ali, os feitores de Babilônia, né? E depois, né, de Adão ainda vem, né, esse filho chamado Sete, e Sete foi o que, né, gerou ali a Enos, e a gente vê na palavra Enos sendo aquele que começa a invocar o nome do Senhor naquela geração. Vamos pensar juntos, né, o poder e a influência que tem isso do céu sobre a terra, quando não se havia mais o clamor ao céu e de repente o clamor ali através desse homem, né, Enos, né, tá passando aqui uns jovenzinhos, inclusive isso chama muita atenção, né, o poder que tem o clamor e o quanto que Deus então começou a fazer naquela geração. Então percebemos em Deus que a oração, a intercessão, o clamor, a base, né, vamos entender isso juntos, é a necessidade que o homem tem de expressar a sua total dependência de Deus. Isso é oração. Segurando da Crônica 7:14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Aí a gente vê, né, o que a palavra diz, né? Se humilhar, se arrepender, o quanto que isso está voltado ao coração do homem, a ele depender de Deus. E quantas são as áreas da nossa vida que a independência tem sido algo tão destrutivo, né? Por exemplo, na geração ali então de Caim, né, que não se invocava o nome do Senhor, eles viviam deles mesmo, para eles, dentro das suas emoções, suas vontades, conceitos, cultura e tantas coisas formadas ali humanamente pelo homem. Daqui a pouco vemos Enos, né, uma geração que começa a viver os princípios então de Deus, em dizer, olha, nós aqui estamos levantando uma bandeira, estamos começando a depender de Deus, e o céu sendo tocado por isso, por um homem que estava ali dizendo naquela geração, olha, nós estamos aqui levantando a bandeira, que nós dependemos de Deus. E a oração, a base, o princípio dela é a dependência a Deus, ao céu. Fecha a porta do teu quarto, fala ao teu Pai em secreto que te ouve. Jesus ensinando a oração. Que isso? Vamos ver ali o Pai Nosso que está no céu, santo seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, pão nosso cada dia. Fomos esmiuçar isso, ou como espremer isso, né? Vai sair ali a dependência do homem a Deus. E quanto que isso é para nós uma necessidade. Nós estamos aqui bem no centro da Itália, e Roma, um lugar terrível, né? É uma cultura também
vamos dar um exemplo. A gente fala, né? Olha, Jesus morreu na cruz, né? Ok. Mas eu não sei se vocês sabem que a cultura de cruz, ela é romana, né? E porque o governo era romano e aqui, né, tantas pessoas viveram isso tão intensamente, né? Mas eu percebo que o clamor, né, o quanto que ele vai fazer total diferença. Nós estávamos aqui gravando, eu estava percebendo, tinha alguns adolescentes ali sentados, se beijando, né, as meninas uma na outra. Olha, sinceramente, o que me dói o coração é uma geração, né, que ama a Deus e que consegue entender isso, que o coração de Deus está no meio, né, do mundo, levantando pessoas que dependem dele, levantam essa bandeira, e a partir disso, queridos, o céu começa a se mover como uma água parada, né? Deus está te chamando para isso, Deus está me chamando para isso. A cultura da oração, da intercessão, do clamor, muitas vezes ela deixa de ser vivida por causa da independência do homem. O homem se torna independente, ele começa a viver dele mesmo, para si, e vivendo nesse ambiente. A Igreja de Jerusalém, ela se baseia nisso, um versículo tão falado entre nós, Atos 2:42, e eles perseveravam unânimes, né, e na comunhão, partir do pão, no ensino, e no final ali fala nas orações. Eles oravam, eles estavam dizendo ali, olha, nós dependemos de Deus. Eu acredito muito que a oração, ela tem como se fosse algumas raízes, né, da intercessão, né, o próprio jejum, o clamor, o pranto, ok, mas a base, ela inicia de uma dependência do homem, e Deus tem nos chamado para isso. Nós, né, estamos aqui, irmão, eu sei que cada um que vai ver esse vídeo, essa aula, está em algum lugar aí do Brasil, das nações. Nesse lugar Deus está te chamando para você depender dele, teu coração, fechar a porta do quarto e buscar o teu Pai em secreto e mover o céu através do teu coração, da tua vida. São coisas que Deus tem nos chamado nesse tempo a viver. Isso é muito importante. Nesse tempo nós percebermos e entrarmos como num quarto e ali voltarmos com muita intensidade a esse princípio, e esse princípio ele mover, né, coisas. Eu em Portugal tenho tido algumas experiências de lugares aonde temos ido e ali começamos a invocar o nome do Senhor, e ali começar a se ver uma manifestação de Deus na vida de pessoas. Tem sido uma experiência, né, na nossa vida, tudo começando do clamor, e isso tem feito toda a diferença, né? Pessoas que nós nunca vimos, né, europeus, né, principalmente, chegando ao nosso meio através de um clamor, de uma oração, e ali o céu começar a tocar, né, e vidas, né, muitas vezes até como um imã, se chegarem até nós. Isso é tremendo, né? Então queria desafiar cada um de nós a entrarmos nesse trilho, né?
e deixarmos Deus nos levar aonde realmente Ele deseja. Isso começa no clamor do teu coração. Isso começa o princípio de Deus sendo vivido intensamente na tua vida e na tua história. Deus está te chamando e te convocando para isso. Em nome de Jesus. Amém. Esse princípio de Deus é algo que nós podemos dizer que nos respaldamos nele. Eu percebo em Deus o quanto que o diabo também ele quer tornar pessoas independentes, que não tenham a total confiança de Deus na sua geração, seja individualmente, com pessoa, com família, na verdade, o que for. Quando Jesus está no deserto, uma das coisas que o inimigo quis ali, além de querer tirar a identidade de filho, se tu és filho, trazendo a dúvida, as coisas que Jesus então receberia por adorar ao inimigo, se prostrar, obedecer ali a sua voz, o fruto, o resultado era que ele se tornaria independente de Deus. Tudo aquilo que ele receberia era uma troca, da independência. Isso é um lugar muito perigoso. Quando, por exemplo, nós vemos uma má formação, pessoa receber algo em Deus e por receber começar a se distanciar de Deus, ou então problemas, situações, o quanto que isso também define as pessoas de esmorecer em Deus, em não mais dar crédito a Deus, ou a igreja, ou uma liderança espiritual, e o quanto que Deus, eu creio, tem resgatado o teu coração e o meu, a nós dependermos dele totalmente. É algo que o Senhor está te chamando. Há uma geração que depende do céu e que move a sua vida e todas as coisas através dessa cultura, ou podemos dizer dessa estrutura, dessa base. Em Mateus, quando Jesus ensina a oração, e não só a oração, mas também a adoração, porque o capítulo 6 fala da adoração, a obediência no dar, no capítulo 6, então, versículo 3, mas quando você der, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu pai que vê aquilo que está sendo em segredo o recompensará. Quem está vendo é o pai. Vendo o quê? Aquilo que você está diante dele, vivendo como um princípio, e isso é algo que realmente tem mudado circunstâncias em muitos lugares, comunidades, pessoas, quando se há esse princípio, de honra sendo vivido numa expressão muito forte, onde aquilo que ninguém está vendo, só Deus está vendo. Vendo o que? O teu coração, o meu coração. E quando Jesus ensina sobre orar, a base também é essa. O Pai está vendo. E o que ele está vendo? Está vendo que você depende dele. Como fosse uma
proposta ali de palavras que às vezes a gente não entende. O próprio Senhor Jesus fala, o seu Pai que está em secreto, Ele te ouve, Ele sabe o que você precisa. Então por que a gente tem que pedir, já que Ele sabe, né? E Ele estava se referindo àqueles que oram em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Jesus está falando desses, né? Os hipócritas, né? Querem ser vistos. Só que Ele está falando, olha, fecha a porta do seu quarto e apresenta o coração diante de Deus, a tua total dependência a Deus. Pai que está no céu, eu quero santificar teu nome, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. É o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas como perdoamos os devedores. Isso é você depender de Deus, você depender do céu. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Isso é um estilo, isso é uma vida. E Enos, ele invoca na sua geração o nome do Senhor. E se formos ver a diferença que isso traz na geração de Enos, uau, Noé vem de Enos. A geração de Noé, a geração que fica viva, ela vem disso, né? De um clamor ao céu, de uma dependência ao céu, que tocou, né, aquela geração, a genealogia deles, por pessoas que dependiam de Deus. O que pode Deus fazer na tua vida que clama por Ele, né? E o que Deus pode fazer através da sua vida, na sua família, por exemplo, seus amigos, escola, faculdade, trabalho. Você ser um lugar que invoca o nome do Senhor, que restaura esse altar de clamor, de paixão, que Deus pode fazer através disso. Eu digo para vocês que isso é muito mais do que um ministério de oração, do que um ministério de intercessão, de adoração. Isso é muito mais. Isso é um estilo de vida, na vida da pessoa. Eu fico muito preocupado com isso, de quando a gente parece que nós não fazemos parte de um ministério. Claro que você faz parte. Você faz parte de um chamado de um homem, de uma mulher, de uma jovem, de uma criança que clama a Deus com teu coração e depende dele para todas as coisas. Deus tem te chamado para isso. Mateus 6, quando Jesus ensina isso é uma base de dependência do céu. De depender do céu. É mais do que sentimentos, emoções, circunstâncias, se está frio, se está quente, se está bom, se está ruim, mas é uma cultura, é um caráter, é algo que está sobre tua vida e que você se estabelece através disso, e o quanto que isso é importante. Deus tem te chamado para isso, em nome de Jesus. Existem duas palavras em Atos dos Apóstolos, da igreja ali fervendo, no chamado que Deus tinha sobre a vida deles. Eu queria compartilhar sobre esse princípio de oração. Algo que me chama a atenção e o quanto que Deus quer fazer isso conosco. Acredite nisso. Em Atos 4, versículo 31, diz assim: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cara, isso é Deus que me converta. Converta a tua vida.
Primeiro, a oração. Segundo, ao poder dele, tremeu o lugar. Terceiro, eles ficaram cheios do Espírito Santo e não deles. O quanto que a nossa mente muitas vezes é cheia de nós, né? Cheia, isso vai passando o tempo, você vai ficar velho. 4, eles anunciavam, né? 5, eles eram corajosos. Eles anunciavam a palavra de Deus, né? Estava falando para vocês, não fiquem constrangidos. Eu estava então aqui fazendo esse vídeo e vi duas, né, meninas ali fazendo algo ruim, né? Primeira coisa que meu coração clama é: Deus, levanta nessa cidade aqui homens e mulheres que te amam e que toquem essa cidade. Cidade de 40 e tal mil pessoas, cidade boa, linda, né? Mas aonde que estão, né, aqueles que anunciam a palavra? Aonde estão aqueles que anunciam fé, né, a palavra de Deus? E nisso, né, constituem as suas vidas, né, a sua história, e trazem, né, o mover de Deus sobre a terra. Eu tenho orado por isso. Eu tenho pensado muito nisso. Jesus fala aí de fazer discípulos de todas as nações, né? Eu acredito que esse Atos 4:31 tem que ser um desafio para nós, né? A oração, o poder, cheios do Espírito Santo, anunciarmos a palavra, sermos corajosos. Eu creio que é algo que Deus está te chamando, está me chamando. E a outra palavra, em Atos capítulo 12, eles viviam esse princípio de uma maneira também tão poderosa que Pedro estava preso e é tocado ali naquela prisão, onde as algemas são quebradas, né, pelo poder da oração. Eles estavam orando, né? Atos 12:5 fala: Pedro então detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uma igreja que ora, queridos, uma igreja intensa na oração, no clamor. Presta atenção em algo: o inimigo não gosta disso. O inimigo gosta de colocar você na incredulidade, no ceticismo, e você não crê no poder de Deus. Aliás, quem não vê muito poder de Deus, a manifestação de Deus, acaba ficando cético mesmo. Você acaba vivendo um evangelho que você chama de evangelho de Jesus cético, né? O quanto que Deus está chamando nossas vidas para experimentarmos do poder dele, né? E essa igreja estava experimentando, e por isso tantas pessoas sendo tocadas, né? Tocadas por quê? Pelo poder de Deus. Deus está te chamando para isso. Deus clama por isso, né? O céu clama por isso, por pessoas que o amam e que trazem, né, a palavra dele sobre a terra com essa intensidade tão poderosa. Então, é um estilo de vida. Essa igreja, ela se baseava nesse estilo. A oração para eles, de um homem preso, Pedro, um dos líderes, para eles era tudo. E a palavra diz que o anjo foi lá. O céu não pode reter isso, queridos, o teu clamor. Em nome de Jesus, sejam dias de clamor. Tua vida, tua casa, tuas dificuldades, teus sonhos, teu chamado, igreja, nações. Seja um tempo que a palavra de Deus se manifeste na tua vida de uma tal maneira que você vai viver a intensidade desse poder e vai provar disso em nome de Jesus. E não esse evangelho, esse reino que falamos dele, mas não provamos dele. Sem oração, tu não vai provar. Que Deus te chame, que Deus te pegue, que o Espírito Santo pegue você nesse dia. Ele pegue o teu coração, a você ser um tabernáculo cheio de oração, cheio de adoração, e que isso faça toda a diferença. Tenha experiências com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós amamos vocês.
Tá sendo incrível estar aqui com vocês, que vocês possam mesmo ser tocados pelo sobrenatural. E se você tá necessitando de algo agora, nesse momento, que você possa mesmo orar e juntos, unidos no mesmo propósito, nós iremos vencer. Estou aqui pelo teu amor, foi o teu perdão que me alcançou, foi você. Lá na cruz olhou pra mim e pôde ver quem eu poderia ser. Se morresse por mim, foi você. Lá na cruz cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado por mim, por mim. Estou aqui pelo teu amor, foi o teu perdão que um dia me alcançou, foi você. Lá na cruz olhou pra mim e pôde ver quem eu poderia ser. Se morresse por mim, foi você. Lá na cruz, cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue
nas nossas redes sociais e façam parte. O nosso Instagram é o NG Community e o nosso YouTube é o Adora Oficial. Domingo nós temos a celebração, faça parte, separe esse tempo, porque é o dia que nós iremos celebrar a Jesus. Então, 5 horas no Brasil e às 8 horas na Europa. Um beijo e nós amamos vocês.